proposta de retirar o nome dos brasileiros, mais de 60 milhões que estão com o nome no cadastro negativo. Eu queria entender melhor essa proposta, porque ela tem implicações de um certo intervencionismo na relação do banco com os clientes e ela tem também um grande apelo popular, porque, afinal de contas, por causa de recessão, desemprego e mais dificuldades ainda que a população enfrentou nos últimos anos, realmente você tem uma parte aí muito sacrificada. Mas não parece uma coisa tão simples quanto o senhor e o Ciro Gomes estão anunciando. E essa informação é super importante, é o que mais chamou a atenção até agora na proposta, que é tirar o nome do SPC, são 63 milhões de brasileiros com o nome no SPC. Então vamos lá, isso tem um contexto macroeconômico por trás disso. Quando se fala crescimento do PIB, só se fala indústria, comércio e serviço. A gente, lá na introdução, a cadeira de introdução à economia, a gente decompõe isso pelo lado da demanda. Consumo, investimento privado, gasto do governo e a diferença entre exportação e importação. Quando você mede isso, 62% do PIB brasileiro, na ótica do consumo, é o consumo das famílias. Portanto, essa proposta ela tem dois objetivos. Primeiro, está se percebendo que não é uma coisa individual, 3, 4 milhões, isso é uma coisa sistêmica. A recessão brasileira, 2015 e 2016, que é a maior inclusive do que o PIB de 30 e 31, na grande recessão de 1929. Portanto, nós estamos falando de 63 milhões de brasileiros, que inclusive, vou dar um dado aqui que ainda não saiu, 80% desse valor são de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Portanto, veja o foco aonde está se desejando fazer. Portanto, tem lá uma dívida X, cujo valor médio é da ordem de R$ 4.200. O Estado vai entrar, quando eu digo Estado, toda a estrutura de governo, do próprio governo federal, é fazer uma mediação entre essa estruturação de quem está vendendo e de quem tem o crédito a receber. O mercado não tem sido capaz, nos feirões que a Serasa faz, que o SPC faz, de produzir, porque faz individualmente. Então, o resultado ele é muito pequeno. Com a entrada do governo para poder propiciar e o pagamento à vista... Entrada com o quê? Entrada, vamos chamar todos os credores e começar ou fazendo um leilão para ver quem dá mais, ou propondo de início um percentual a ser definido que... Caracterizado isso, vamos supor que seja 30% esse valor, que é a média que eu tenho visto aí nos feirões, tinha alguns somente, isso sai para 1.200, ele pega essa carta, vai lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, do BNB, pega um crédito em 3 meses, mais 33 meses, são 36 meses, e aí, portanto, liquida a sua dívida. No entanto, ele sai de uma dívida de um cartão de crédito de 400% ao ano e vem para uma operação de crédito. Primeiro, não de 4.000, mas de 1.200, e em vez de ser 400 de taxa de juros, vai ser de, por exemplo, 12% ao ano. Portanto, os bancos vão ganhar dinheiro. Os bancos não vão perder dinheiro, os bancos vão ganhar dinheiro com essa operação. Portanto, isso é que define a retirada definitiva e você vai agregar esse pessoal de volta. Tem gente que não consegue ter emprego porque está no Serasa, no SPC. Tem gente que não consegue nem, Sardenberg, matricular seu filho na escola porque ele está inadimplido. O problema é grave, sim, Sardenberg quer mais detalhes. Vamos tentar esclarecer ponto a ponto. Vamos lá. Nós temos vários tipos de dívidas, né? Tem pessoas... que é um problema gravíssimo. Tem pessoas que estão devendo contas, por exemplo, da companhia de luz, conta de luz. Estão atrasadas na conta de luz. Tem pessoas que estão atrasadas nas prestações em lojas de eletrônicos que compraram. E tem gente que está devendo no banco. Então, são coisas diferentes. Então, eu perguntaria a você, Mauro, a pessoa que está devendo para a companhia de energia elétrica, devendo há 3 meses e tal, não sei o quê, como é que vai ser? Esses credores vão ser chamados... Credores são as companhias. Os credores são os bancos, os cartões de crédito, as companhias de energia. Serão chamados por quem? Pela estrutura que o governo vai montar. Pelo governo? Pelo Ministério da Fazenda? Pelo Banco do Brasil? Vamos definir a estrutura de como isso vai ser feito. Então, mas eu não tenho dúvida, nós já recebemos várias ligações desses credores, inclusive se dispondo, porque como vai ser no macro, nós estamos falando, Sardenberg, para irrigar a economia de pelo menos 70 bilhões de reais, recebidos de uma vez, agregado ao consumo dessas pessoas.
E isso é o que a gente deseja fazer nesse modelo de gerar emprego, porque quando você agrega consumo, você expande no curto prazo. Tá. Eu sei que expansão do PIB de longo prazo, eu tenho que falar em produtividade, eu tenho que falar em investimento em ciência e tecnologia, mas no curto prazo eu preciso recompor essa Agora, questão. os credores todos, que são companhias, lojas de eletrônicos e tal, eles têm que concordar com isso, eles serão obrigados. Não, eles já fazem isso, Sadeberg. Quando o candidato Ciro Gomes falou que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica iam entrar com até 60 bilhões de reais, o que quer dizer isso? Ele quer dizer que há um funding nessa estrutura bancária, Banco do Brasil, Caixa, BNB, BASA, enfim, o próprio Banrisul, há uma estrutura financeira dentro do próprio mercado financeiro que é capaz, com a maior facilidade, de fazer essa operação. Se fosse a de 4 mil, talvez fosse muitos recursos. Mas como essa mediação vai gerar um valor bem menor, isso tornou-se factível para ela poder proporcionar. Mas desculpa, o que o Banco do Brasil vai fazer? Ele vai comprar a dívida? Ele não vai comprar dívida, não tem um centavo de dinheiro público. E eu e o brasileiro precisam saber... São bancos públicos, principalmente. Então, se o setor privado quiser entrar, não tem nenhum problema. Mas vai organizar com bancos públicos. Mas os bancos públicos serão obrigados. Não, o banco público vai entrar porque vão ganhar dinheiro. Banco público, se fala banco público, como se fosse ser uma operação ruim para ele efetivamente fazer. Ele vai ganhar dinheiro sobre isso. E segundo, não há um centavo do Tesouro Federal. Como se faz refis, muitas vezes, dispensa multas, juros de grandes empresas, de grandes empresários, aqui não tem nada. E se o credor não quiser? Se o credor não quiser, ele não vai receber mais nunca o dinheiro dele. E o devedor Porque continua... ele já está inadimplente desses últimos 4 anos, o crescimento é extraordinário. Né? E não é por pessoas que estão usando isso como uma fé. Eles foram desempregados, eles diminuíram os salários. Então, você precisa recompor essa identidade para isso. 60 bilhões vem de onde? É esse funding, esse novo valor. Mas de onde? Hein? Eu não estou entendendo. A gente não está entendendo de onde vem o dinheiro. Isso é um refinanciamento de dívida? É um refinanciamento de dívida, saindo de um valor menor e de uns juros de 400 para 12. Agora, quem está refinanciando a dívida vai correr um risco. Claro, será vai ter que o aumentar banco a provisão. vai topar participar desse risco, assumir esse risco? A rentabilidade do Banco Público. O Banco do Brasil, o BNB, todos têm experiência no crédito de aval solidário. Isso é o corriqueiro no sistema bancário brasileiro. Não tem nada de novo. Então, não estou falando absolutamente nada de novo. Somente a engenharia financeira para construir isso. É a última pergunta, juro por Deus. Juro por juro. Juro por juro. Se é tão bom, por que o Banco do Brasil não fez ainda? Porque essa mediação não tinha ninguém que chegasse para corrigir essa distorção no mercado. E o governo ele vai ser o elo, vai ser... outra coisa, quando você agrega... Uma coisa, Sadeberg, é eu tratar de uma dívida de R$ 1.200. Outra coisa é eu tratar de 70, 80 bilhões de reais no mercado que você vai liquidar, tirar a pessoa da sua inabilitação para qualquer ação ou retomada de crédito. Portanto, o impacto econômico disso é muito forte, é muito sólido e o estudo está todo preparado como isso vai ser feito. Mauro, eu vou entrar agora em outro assunto, são vários assuntos, todos muito...